Pessoal, bom dia. Aqui na sede do Governo do Estado de São Paulo, Palácio dos Bandeirantes, 12 de março. Aqui à mesa, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo, José Henrique Guerra, secretário de Estado da Saúde, Edson Aparecido, secretário municipal de saúde da capital de São Paulo, Dr. Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, liderando um grupo de infectologistas, epidemiologistas e também professores da Universidade de São Paulo, e ele falará sobre isso na sequência. Dimas Covas, diretor-geral do Instituto Butantan, Paulo Menezes, coordenador do Centro de Operações Emergenciais e de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, e a doutora Helena Sato, diretora do Centro de Vigilância de Epidemias da Secretaria do Estado da Saúde. Este encontro está sendo acompanhado também por vários secretários estaduais e parlamentares. E agradecendo a presença dos jornalistas, este grupo que vai se manifestar hoje aqui, vai tratar da nova fase no combate ao vírus, ao coronavírus, no que nós denominamos rede de enfrentamento contra o vírus. 7 posicionamentos que serão aqui apresentados pelo Dr. Davi Wipp, coordenador deste grupo de contingência do Covid-19. Primeiro, o anúncio de novas medidas preventivas. Segundo, medidas incrementais com mais leitos, equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde no Estado de São Paulo. Ao se referirem a leitos, mais 1.000 leitos de UTI serão disponibilizados no município e no Estado de São Paulo. Compra de novos equipamentos. Tudo isso será dedicado pelo Dr. Davi Wipp. Quinto, solicitação de investimentos e custeio ao governo federal. Amanhã, às 14h30, na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estará participando deste encontro com o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, o secretário da Saúde do município, Dr. Davi Wipp, para tratar do tema, que também será exposto pelo Dr. Davi Wipp aqui a vocês. Sexto, e aí uma recomendação que eu antecipo, aumentar os cuidados especiais com as pessoas de mais de 60 anos. Igualmente, o Dr. Davi Wipp explicará como isso pode e deve ser feito. E os fundamentos que vão exigir cuidados maiores e cautelas serão apresentados pelo Dr. Davi Wipp. Eu encerro dizendo que, neste momento, nós estamos falando neste momento, no dia 12 de março, às 11h14, não há nenhuma razão para pânico. Respondo, evidentemente, pelo Estado de São Paulo como governador eleito deste Estado. Nenhuma razão para pânico no Estado de São Paulo em razão do coronavírus. Este grupo de trabalho, o Centro de Contingência do Covid-19, composto por infectologistas, médicos, especialistas e professores, sob a coordenação do Dr. Davi Wipp, mantém a sua atividade diariamente. São 18 horas por dia de atenção no tema do coronavírus, ou seja, praticamente 24 horas por dia de atenção e dedicação a este tema. Qualquer modificação, qualquer alteração, obviamente, será objeto do entendimento e deliberação deste grupo, do qual a Prefeitura de São Paulo faz parte, naturalmente, aliás, por termos aqui 13 milhões de habitantes na capital de São Paulo, a maior cidade do país e da América Latina. Mas, neste momento, não há nenhuma razão para pânico ou medidas extremadas. As medidas que serão recomendadas aqui pelo Dr. Davi Wipp estão fundamentadas em preceitos da medicina preventiva, da ação sanitária, da ação de saúde e dentro dos protocolos da Organização Mundial de Saúde. E é muito importante que esta visão sem pânico seja passada com toda a transparência à população do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Queria apenas acrescentar aqui a fala do governador João Dória, trabalho integrado que a Prefeitura tem feito com o governo do Estado de São Paulo, a ação conjunta, reuniões permanentes, periódicas, mais do que diárias, para avaliar a situação, novas medidas que devem ou não ser adotadas. A vigilância sanitária
aqui na cidade de São Paulo, tem feito trabalho desde o dia 10 de janeiro de prevenção ao coronavírus, tem acompanhado todos os casos suspeitos, confirmados, enfim. Então a gente tem feito uma atuação conjunta, não há nenhuma ação que é feita que o Estado vai para um lado e a Prefeitura vai para o outro. A gente tem feito ação coordenada, casada, para que a gente possa dar total tranquilidade e transparência à população. Nessa linha, é com transparência que o Estado e a Prefeitura têm enfrentado essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Muito bom dia a todos. Eu vou iniciar elencando os nomes dos componentes do Centro de Contingência do Coronavírus, liderado pelo nosso secretário José Henrique German, o seu adjunto Edson Tayar, Marcos Boulos, Dimas Covas, que está à minha direita, Luiz Carlos Pereira Júnior, Paulo Menezes, Helena Sato, Luiz Fernando Aranha, Carlos Fortaleza, Benedito Lopes Fonseca, Esper Calas, Rodrigo Angerani, Beatriz Tess e agora, recentemente, professor Carlos Carvalho e o nosso secretário Edson Aparecido. Esse grupo é um grupo de professores universitários extremamente experientes e extremamente atentos à modernidade e às ações que vem ocorrendo. Ele se baseia em 3 situações para suas decisões: a história antiga, a história recente e a ciência. A história antiga nos ensina mandamentos de como lidar com as pandemias. A história recente nos mostra o que aconteceu em países que estão na nossa frente, como China, Japão, Irã e Itália. Isto é um aprendizado. E a ciência, através de trabalhos científicos que são observados diariamente por esse grupo. Então, é um grupo que se reúne diariamente, o dia inteiro e todos os dias. Diariamente, todos os dias é a mesma coisa. Então, 3 bases desse grupo. A primeira é a base do enfrentamento da pandemia, com 2 vértices: a prevenção, e a prevenção elogio à Prefeitura, ao município de São Paulo, com uma vigilância sanitária impecável. Impecável, trabalha desde o dia 10, nos ofertando dados tanto de diagnóstico como na observação desses contactantes infectados. Um trabalho exemplar que tem que ser citado nesse momento. O segundo ponto, que tem a ver com a prevenção, os cuidados que estão sendo tomados por campanhas do governo do Estado e da Prefeitura. Campanhas muito elucidativas que continuarão. Eu me refiro a isto por quê? Porque, na nossa visão, a Organização Mundial da Saúde, ela retardou um pouco o anúncio da pandemia, preocupado que as medidas preventivas estariam negligenciadas a qualquer momento. O Estado de São Paulo e os municípios, especialmente o município de São Paulo, continuarão com todas as suas medidas de prevenção. E o que eu vou anunciar, além dessas medidas de prevenção, é o que este grupo que assessora o secretário e o governador já se tem como decidido através dos dados que nós coletamos. Então, no enfrentamento desta situação, o que você objetiva é o tratamento dos doentes graves. Nós trabalhamos com cenários, nós somos planejadores, e como planejadores, nós substanciamos as decisões do secretário e do governador. Então, esse planejamento objetiva avaliar cenários, e os cenários vão desde 1% da contaminação da infecção da população até 5%, 10%. Então, você cria cenários, esses cenários são repassados ao secretário, que através desse cenário, ele demanda aquilo que é preciso: número de leitos, investimentos e custeio, especialmente recursos humanos. Então, isto está sendo oferecido ao secretário com esses cenários possíveis, 1%. E qual é esta conta? São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Desses 46 milhões de habitantes, que tem atendimento exclusivo SUS, é mais ou menos 40% disso. Desculpe, é 60%. 60% dos paulistas têm atendimento exclusivamente SUS. Então, em cima desses 60%, há todo o planejamento, que depois o secretário vai dizer, da elaboração das necessidades de insumos, investimento de equipamentos e recursos humanos. Então, isto foi já oferecido, e através
diversos cenários. O segundo ponto é a gestão de leitos. Na próxima terça-feira, o secretário convocou todos os hospitais estaduais, autarquias especiais, administração direta, organizações sociais e os hospitais universitários. O Estado de São Paulo tem uma amplitude de possibilidades de atendimento inusitada no contexto nacional. Nós temos 101 hospitais estaduais. Além de 101 hospitais estaduais, o Estado de São Paulo dispõe, rede privada benemerente e governo do Estado, de 100 mil leitos. Então, o Estado de São Paulo tem 100 mil leitos e, obviamente, nós estamos nos associando aos hospitais privados e de benemerência nesse embate à epidemia. Dos 100 mil leitos, nós atingimos praticamente 7.200 leitos de UTI, entendendo como isto vai acontecer. 80% do 1%, cenário do 1% infectado, vai ter doença assintomática ou pouco assintomática. Esses 80% não precisarão recorrer ao sistema de saúde. 20% recorrerá ao sistema de saúde. Desses 20%, uma porcentagem menor necessitará de internação e uma menor ainda de ambiente de UTI. Então, o Estado se prepara, e aqui eu quero deixar isso muito claro, o Estado está pronto para qualquer nível de enfrentamento, qualquer cenário. É óbvio que as proporções elas vão sendo atingidas à medida da evolução da pandemia. Então, nesse momento, o Estado de São Paulo está pronto para adicionar ao seu contexto mais 1.000 leitos de UTI. Esses 1.000 leitos, eles têm que ser acreditados pelo Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ele tem que repassar os recursos de investimento e de custeio. Na reunião com o ministro, nós vamos deixar isso claro das necessidades. O que o Ministério da Saúde solicita aos estados? Ele solicita não um número X, ele solicita a explicitação das necessidades. É isso que o secretário de Estado vai entregar amanhã para o ministro. Exatamente o que nós precisamos para pôr em funcionamento imediato esses 1.000 leitos. Esses 1.000 leitos, 600 são do município de São Paulo nos seus hospitais, 400 estaduais, e não estão contabilizados ainda os leitos municipais. Por exemplo, São Bernardo, ele está pronto para ter 40 leitos de UTI e mais um hospital, um pronto-socorro que vai ser inaugurado pelo governador e pelo prefeito nos próximos dias. Então, esse hospital poderá rapidamente ser transformado num hospital de atendimento para esta prioridade, que hoje é uma prioridade mundial. A outra situação que cabe a esse grupo assessorando as autoridades é fazer a gestão de leitos. Quando necessário, nós vamos estar orientando aos hospitais públicos e privados a diminuir e depois parar com as cirurgias eletivas. Os leitos vão ser destinados para este momento à medida da necessidade. Eu quero dizer aos senhores que é muito importante que esta é uma pandemia que evolui. Então, o que nós estamos dizendo no dia de hoje talvez seja diferente daqui a 2 dias. Toda vez que ocorrer uma mudança significativa, governador e prefeito convocarão as coletivas para, com toda a transparência e com o requinte técnico, oferecer as novas soluções. Então, isto é a realidade de hoje, é aquilo que nós estamos prontos. Então, a gestão de leito, a partir da reunião da próxima terça-feira, que estarão presentes superintendentes e diretores, já haverá recomendação de planejamento da gestão de leitos que atendam a esta pandemia. As cirurgias eletivas, elas vão ser postergadas à medida da necessidade da demanda. O outro ponto, compra de kits diagnósticos. A Secretaria de Saúde já resolveu que ela, com recursos próprios, estará comprando 20.000 kits para o diagnóstico. E o grupo que assessora já designou quais são as necessidades para o uso desse diagnóstico. Primeiro uso é a rede Sentinela, que atende uma decisão dos municípios. São 114 postos de rede Sentinela, onde nós estaremos monitorando a circulação do vírus nos municípios, claro que no estado de São Paulo. Segundo, esses exames serão utilizados no diagnóstico dos doentes internados, os doentes graves. E terceiro, para pesquisa. Falando em pesquisa, 2 grandes novidades.
Esse grupo, um dos eixos desse grupo de assessoramento é a pesquisa. Nas pandemias, você usa para evoluir na ciência. Esse grupo está pronto para liderar essa evolução. Então, a FAPESP, através do professor Zago, acabou de nos notificar que fará um fast track de pesquisa. As pesquisas planejadas pelo Estado de São Paulo serão avaliadas imediatamente e liberados recursos pela FAPESP. A CONEP, que é o órgão superior de ética e pesquisa, tem um compromisso conosco de liberar a decisão em uma semana. Absolutamente inusitado isso no país e no Estado de São Paulo. Então, haverá essa preocupação de fazer parte de pesquisas do Estado de São Paulo, pesquisas multicêntricas e pesquisas multicêntricas internacionais. Nós estamos em contato com os principais centros de pesquisa do mundo, que nós queremos nos inserir nas pesquisas, tanto do ponto de vista da busca de um tratamento efetivo, objetivando o coronavírus, e na busca de novos imunizantes. Nós temos isso claro e faremos parte desse rol de pesquisadores da elite mundial. Uma outra notícia, estou aqui do lado do nosso diretor do Instituto Butantan, que ele já disponibilizou ao Ministério da Saúde os primeiros lotes da vacina da gripe, a vacina da influenza. E uma data decidida pelo governador e o ministro, no dia 23 próximo, nós iniciaremos a campanha no Brasil, especificamente a campanha no Estado de São Paulo. Isso é muito importante, porque você estará imunizando contra 3 tipos de vírus, aonde nós estamos enfrentando uma epidemia no Estado de São Paulo, que é a epidemia paralela do vírus influenza. A outra recomendação que hoje nós discutimos na reunião que antecedeu isto é a proteção dos pacientes mais vulneráveis. A recomendação do grupo da Secretaria de Estado e do Governo para que pacientes com mais de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, o cardiopata, nefropata, diabético, o indivíduo imunodeprimido em tratamento oncológico, que ele evite participar de aglomerações. Então, uma recomendação para que ele se poupe, seja protegido, porque seguramente esta é uma doença que afeta esta população vulnerável e protege a população jovem. Nós não temos até esse momento morbidade e letalidade na população jovem, especialmente abaixo dos 50 anos, e quanto mais nós decrescemos, menos doença e menos gravidade. Então nós estamos muito focados nas populações mais vulneráveis. Governador, eu tenho a impressão que inicialmente esses são os dados, eu entendo que é um planejamento, entendam que planejamento, você planeja cenários, dos mais, aqui não tem a palavra otimista, né? Mas os planejamentos que são adequados para cada momento. E é um planejamento ativo, móvel e atento às mudanças que se farão necessárias. Começando pela Rádio Bandeirantes, jornalista Lucas Herrero. Lucas, sua pergunta, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, existe um áudio atribuído ao Dr. Fábio Jatene que aponta para uma expansão para até 45 mil leitos de doença nos próximos meses e uma demanda de até 11 mil leitos de UTI. Esse cenário, primeiramente, está correto? Como enfrentar esse desafio? E um segundo ponto, quanto aos grandes eventos e às aglomerações, né? Como as aulas na prefeitura, no estado, até mesmo os eventos de futebol, jogos em estádios, como o governo vai lidar com a Federação Paulista e também com as empresas envolvidas em todo esse aspecto? Lucas, o Dr. Davi Wippe vai fazer a resposta à sua pergunta. Davi. Esse áudio é do meu queridíssimo amigo Fábio Jatene. Ele é verídico e é cabeça de cirurgião. Cabeça de cirurgião cardíaco é assim, ele pontua, interpreta e resolve. Isso é decorrente de uma reunião científica que ocorreu ontem no INCOR, no Hospital das Clínicas, onde eu fui falar de estratégia do governo do Estado. E dentro das estratégias, exatamente o que eu estou falando com os senhores, nós planejamos de 1% a 10%. Esse é o cenário. Então, é fazer conta. O que é 1% de 26 milhões? O que é 80% de 1%? E o que é 20% de 1%? Guardadas duas considerações. Primeiro, que isso não se instala imediatamente. É a sazonalidade de uma pandemia. Nós não vamos precisar de todos os leitos amanhã. Vai se posicionando. O segundo ponto,
que tenha a ver com o primeiro. Obviamente, nós estamos nos preparando. Por exemplo, o INCOR tem uma unidade de terapia intensiva para insuficiência respiratória que é comandada pelo professor Carlos Carvalho. Esta unidade treinará todas as unidades de insuficiência respiratória dos hospitais do Estado. Ela foi montada para um momento como esse. Então, o que foi discutido ontem e o que o Fábio interpretou, ou ele interpretou de um jeito diferente, ou não tive a competência de falar do jeito que ele deveria ter interpretado, foram cenários do ponto de vista daquilo que pode acontecer em todos os momentos. Planejador é isso. Você planeja de 1 a 10% e aí é fazer contas. O segundo ponto importante é que esta conta de 1% não é em cima dos 26 milhões. Dos 26 milhões, você elenca a população a partir de 50 anos de idade, porque a população abaixo não vai ser internada, e chega a números. Isso oferece ao gestor a possibilidade de ir em busca de recursos e investimento, que é o papel do secretário de Estado. Então, o secretário de Estado vai estar oferecendo amanhã ao ministro todos esses cenários e necessidade de investimento. Quanto que o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e os municípios necessitarão para cumprir essas metas em cima de um planejamento. Foi isso que foi dito. As viagens, que tem também no áudio, a diretora clínica do Hospital das Clínicas, a professora Heloísa, me perguntou como você acha que deve ser a postura dos profissionais da área de saúde em relação à viagem. A minha resposta é claríssima. Não adianta hoje você pensar que vai participar de um evento científico na Itália. Não vai, porque não vai ter. E eu não estou preocupado com o vírus, isso é uma coisa de discussão, mas da mobilidade. Se você vai para um evento na Itália, você não volta. E agora é importante que nós tenhamos a maior força de trabalho atuando nas nossas instituições. Então não houve nenhuma restrição, mas um aconselhamento que nós, da linha de frente, tem que ir para congresso nos Estados Unidos, porque você não sabe se você volta. Então, é quanto à mobilidade. E isso, cada diretor clínico de hospital vai ter que ter uma postura. A minha posição é claríssima. Se perguntarem, Davi, você hoje vai para um congresso? Eu não vou, eu lidero um grupo, eu tenho que ficar aqui. Aliás, eu não vou nem a 100 metros da onde eu estou, porque da mesma forma que eu tenho essa obrigação, os profissionais da área de saúde têm. Então, esta foi a conversa, o áudio, e foi uma interpretação de um grande cirurgião, queridíssimo amigo, mas com uma posição de cirurgia, não no contexto do planejamento. Os eventos, eu posso responder. Neste momento, volto a repetir, nesta data, não há nenhuma recomendação do governo do Estado de São Paulo para o cancelamento de eventos esportivos, musicais, de entretenimento ou de conteúdo. Volto a repetir, nesta data, 12 de março, não há nenhuma razão que determine cancelamento de eventos públicos, independentemente do número de pessoas, seja no esporte, seja no entretenimento, seja no conteúdo. Assim, como disse o doutor Davi Wippe, o aconselhamento. Pessoas com mais de 55 anos, que representam o grupo de risco, conforme foi informado pelo doutor Davi, devem evitar. Este aconselhamento foi bastante claro por parte do infectologista Davi Wippe. Mas, neste momento, não há nenhuma necessidade de cancelamento de eventos. É evidente que a decisão é de cada empresa, cada organizador, cada instituição pode tomar esta decisão, mas não sob recomendação oficial. E volto a repetir para que haja toda clareza. Neste momento, o grupo se mantém coeso e discutindo e debatendo os temas que podem exigir outras medidas, mas adotar medidas preventivas desnecessariamente, não há essa recomendação. E isso está sendo feito com base em protocolos internacionais e com todo o devido cuidado. Por isso é que as decisões do governo do Estado de São Paulo não são decisões políticas, são decisões sanitárias, amparadas na medicina e naqueles que são especialistas. Próximo veículo é a revista Exame, jornalista Carla Aranha. Carla, bom dia. Bom dia, sua governador. Pergunta, por favor. Obrigada. Minha pergunta é a seguinte, eu queria saber quais são esses 7 posicionamentos que o governo deve adotar nessa nova fase de combate ao coronavírus, e aí seria mais para o Wippe, eu acho, qual desses cenários de 1%, de 10%, 5%, vocês consideram que é o mais provável, estatisticamente falando, e como é que vocês chegaram aí nessa conta do entre 1% e 10%? Foi por progressão geométrica, porque dobrou o número de infectados? Queria que
São essas duas perguntas. Obrigada. Cenários você trata em cima daqueles 3 preceitos que eu falei: história antiga, história atual e ciência. Então, bem, tem uma variável que nós estamos na fase de aprendizado. Como é que o vírus vai se portar num país tropical nesse momento de clima quente? Esta variável é de aprendizado. Nós temos 64 casos diagnosticados até ontem. Então, isso é um aprendizado. Por conta que ainda é um aprendizado, entendendo que aonde nós tivemos grandes números foram países vivendo em clima frio, entendendo que este é um aprendizado, você cria essas possibilidades e trabalha com esses números. São números hipotéticos que você vai solidificando com o aprendizado. Então eu não trabalho com futurologia, eu tenho minha vida inteira dedicada à ciência, sou um pesquisador. Agora estou aqui como gestor, mas eu sou um pesquisador. Eu trabalho com números objetivos. Os números objetivos implicam em você fazer cenários diferentes. Terceiro veículo, portanto, é o Jornal Estado de São Paulo, jornalista Paula Félix. Paula, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia. A minha dúvida é sobre a criação de leitos, se vai ser um processo gradativo, de acordo com o número de casos que forem chegando, os leitos serão criados e como vai funcionar essa parceria com a iniciativa privada, e se seria possível precisar o número de casos aqui no estado de São Paulo. Obrigada. Vou pedir ao doutor Davi para responder a pergunta da jornalista Paula Félix, acrescentando que nós temos o governo do estado, Paula, Prefeitura de São Paulo e mais o setor privado. Doutor Davi. A instalação de leitos era sempre gradativa, porque você tem que fazer a compra de insumos e equipamentos, mas com essa decisão da Organização Mundial de Saúde, você agiliza todos esses procedimentos. E tem fundamentalmente uma coisa que é importantíssima, que é treinamento de pessoal. Nós estamos prontos, Estado de São Paulo e município de São Paulo, para instalar imediatamente 1.000 leitos, gradativamente, guardando esses preceitos. Não estão computados ainda leitos do interior de hospitais municipais, por conta que nós temos uma reunião na próxima terça-feira e fecharemos esse dado. E a parceria com a iniciativa privada é óbvia. A iniciativa privada é responsável por 40% do atendimento do Estado de São Paulo, que é a medicina suplementar. Então, nós estamos alinhados, ficaremos cada vez mais alinhados através de protocolos, para que nós tenhamos a mesma disponibilidade no público e privado. Quarto veículo é a TV Bandeirantes, jornalista Sandra Redivo. Sandra, aqui desse lado. Sandra, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia. Governador, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 2 dos principais aeroportos do país. Não sei se o estado tem autonomia para isso, se a cidade tem autonomia para isso, mas medidas com relação a voos, principalmente vindos da Europa, está acontecendo alguma ação nesse momento? O que acontece? Porque até onde nós sabemos, nos aeroportos, por enquanto, nenhuma medida com relação aos voos, principalmente vindos da Europa. Não sei se o Estado tem essa autonomia, mas tenho essa curiosidade. Sandra, a pergunta é pertinente, embora eu tenha que lhe responder que os aeroportos são administração federal, portanto, cabe ao governo federal, através do Ministério da Saúde e da Anvisa, a ação fiscalizatória daqueles que chegam tanto nos aeroportos internacionais, Viracopos e Guarulhos, quanto no aeroporto de Congonhas, que, embora não internacionalizado, é o segundo maior aeroporto do país, como você mencionou. Amanhã o ministro estará aqui em São Paulo e, após a reunião com o secretário de Saúde do Estado, do município e as autoridades sanitárias, a reunião será na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Ele certamente poderá se manifestar a esse respeito no âmbito tanto das medidas que cabem às autoridades sanitárias, como às autoridades também aeronáuticas, e certamente poderá falar do ponto de vista da agência da Anvisa. Vamos agora ao quinto veículo, é a TV Globo, Globo News, jornalista César Menezes. César, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia. A pergunta seria para o doutor Davi Wipe. O governador disse agora que, neste momento, não há nenhuma recomendação de evitar eventos públicos. A gente sabe que o maior risco desse vírus é menos a letalidade, mas a capacidade que ele tem de espalhar, principalmente numa população que não tem nenhuma imunidade. Então eu pergunto,
Para evitar que a gente chegue no número tal de casos, como acontece em outros países, que sature o serviço público e nem todo mundo consiga receber um atendimento que poderia salvar a vida, em que momento a gente deveria começar a pensar em restringir eventos públicos, suspender aulas, esse tipo de ação mais proativa para evitar o contágio? Primeiro, completando a resposta que faltava, nós temos no estado de São Paulo 46 confirmados, 44 na capital, 2 no interior. Isso pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos reunidos observando dados diariamente. A conversa de hoje, ela pode ser modificada na conversa de amanhã. Então, nós trabalhamos com dados e objetivando, além de todo esse embate de doença, duas situações. A lentificação da pandemia, quer dizer, quanto mais lenta ela chegar, melhor, porque dilui com o tempo, e depois a diminuição do número de casos. Então, isso é uma preocupação que ela é do primeiro dia que nós tivemos a notícia dos acontecimentos da China. Isso está em foco o tempo inteiro. Hoje, nós estamos com esta posição que poderá ser modificada a qualquer momento. Doutor Davi Wipper, a minha pergunta era, nos cenários, eu acho que eu não fui absolutamente claro, nos cenários de 1 a 10%, em que momento a gente deveria tomar essa atitude de restringir eventos públicos dentro dos cenários já estudados pelos senhores? Nós estamos com 46 casos no estado de São Paulo. Então, isso está sendo verificado. Por exemplo, ninguém vai esperar chegar em 1%. Isso está sendo decidido a partir do entendimento da velocidade que isso vai acontecendo. Então, neste momento, é essa decisão. As decisões que se farão necessárias, fechamento de escolas, essas precisam ser muito bem elaboradas, muito bem pensadas. E mais do que isso, dentro do Pacto Federativo, isso também vai ser discutido amanhã com o ministro. Há recomendações do Ministério da Saúde e elas são necessárias que sejam acertadas com o Estado de São Paulo. O que eu quero dizer, César, que o Estado de São Paulo, em momento nenhum, perderá o protagonismo de tomar decisões. Elas serão tomadas, isto é a orientação do governador, à medida que elas forem necessárias. Claro que sempre acordado com o Ministério da Saúde. Vamos ao próximo, o portal G1, Tayane Stoqueiro. Tayane, onde você está? Está aqui. Tayane, bom dia, governador. Bom dia A todos. Minha pergunta, eu peço desculpas para o secretário Wipper, que eu sou jornalista muito ruim em matemática. Então, naqueles cenários que vocês fizeram, do 1 a 10%, quantos leitos precisariam normais e para UTI no cenário de 1% e no cenário de 10%? O governador falou que há no estado 7.200 leitos na iniciativa pública, se eu entendi. Vocês estão pedindo mais 1.000 leitos para o Ministério da Saúde. É isso? Seriam 8.200 leitos? Quantos leitos Nada grave. precisaria, no pior dos cenários, em UTI e normais para a população? E uma outra pergunta só a respeito de respiradores artificiais. Se o Estado tem, vai comprar, já que nos outros países pode ter sido um grande problema. Obrigada. Eu quero ser mais incisivo do que eu fui. O Estado de São Paulo não deixará de tomar as medidas que se fizerem necessárias no dia a dia. Isto é a orientação do governador. Não tenha menor preocupação com isso, seja elas quais forem. Estou lendo até aqui a portaria do Ministério, e o Ministério delega isso, e para nós é sensacional, nós adoramos decidir. Então, não pense que nós vamos hesitar em qualquer decisão. A conta, ela também é assim, o cenário é que nós precisamos, no primeiro momento, esses 4 meses, de 1.400 leitos de UTI. Nós já contabilizamos hoje, estamos disponibilizando 1.000 leitos e estamos levando isso amanhã para o ministro para que ele faça o investimento e se obrigue ao custeio. Então, 1.400 leitos de UTI. Leitos de UTI é o grande gargalo de qualquer estado, de qualquer país, em qualquer lugar do mundo. O segundo gargalo é a compra de equipamentos, que obviamente a China comprou tudo que estava disponível. Até ontem eu recebi uma sugestão de recomprar da China, porque os hospitais chineses estão vazios. Então tudo isso está elaborado. A outra situação é gestão de leitos e equipamentos. Você vai fazer gestão para aquilo que for necessário no devido momento. Obrigado, doutor Davi. Tayane, eu vou tomar a liberdade de pedir ao doutor Zé Henrique Guerma que complemente a resposta com
com equipamentos que nós autorizamos a aquisição pelo governo do Estado de São Paulo, independentemente dos recursos do governo federal, que são necessários. Eu quero deixar bem claro que, não obstante a portaria de hoje do ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem se comportado bem, eu preciso também registrar que ele tem sido republicano, espero que continue sendo, ainda mais uma questão de saúde, você não pode ter outra posição, senão a posição técnica republicana de fazer o que deve ser feito, independentemente de visão partidária, ideológica, ou de simpatia, ou falta de. E ele tem sido bastante correto, temos convicção de que continuará sendo assim. Ele terá que ajudar, sim, com recursos, o governo do Estado de São Paulo, assim como os demais governos onde o coronavírus tenha sido identificado. Mas já autorizamos de imediato, com recursos do Estado, a aquisição de equipamentos e produtos que o Dr. Guerra vai mencionar na sequência. Guerra. Um dos pontos principais, primeiro, bom dia a todos. Um dos pontos principais que a gente tem no enfrentamento do vírus é a rapidez e agilidade no diagnóstico. Então, para isso, nós temos um estoque de kits para exames, mas estamos adquirindo mais 20 mil testes de diagnóstico para os casos que vierem a necessitar de fazer o exame. Num determinado ponto, isso também deixa de ser necessário, mas para isso nós temos então 20 mil novos testes. Aparelhos respiratórios, são 200 novos equipamentos respiratórios, além daqueles que as UTIs já possuem. São 5 milhões de máscaras descartáveis, 15 milhões de luvas, 48 mil litros de higienizadores em gel, é o álcool gel que nós estamos falando, aventais, enfim, todos os materiais que nós utilizamos para proteção dos profissionais de saúde que vão tratar dos pacientes que estariam internados nas UTIs. Então, para isto que serve, né? Nós não vamos distribuir máscara para a população, porque isso não tem um efeito nenhum. Mas, para o profissional de saúde que está trabalhando diuturnamente junto dos pacientes, isto tem efeito e precisa ser, então, protegido este colaborador. Penúltimo veículo a perguntar hoje é o jornal O Globo, jornalista Silvia Amorim. Silvia, bom dia. Sua pergunta, por favor. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Eu queria primeiro, doutor Davi, um pouquinho de compreensão para confirmar de novo alguns números, porque a gente ainda tem dúvidas aqui, não é só minha, então eu vou me fazer um pouco porta-voz. E depois eu quero fazer uma pergunta para o senhor, governador. Doutor, o senhor falou em 1.000 novos leitos que estão sendo negociados para serem abertos no Estado. Isso são leitos só em hospitais públicos ou estamos tratando também da rede privada? E se o senhor poderia nomear quais são esses hospitais? Eu tenho outros números, mas se quiser de ponto a ponto a gente vai. Pelo visto, nós vamos longe. Os 1.000 leitos são do município de São Paulo, 614 leitos, e do governo do Estado de São Paulo, não computados ainda os leitos dos municípios. Tá. Não faz parte desse número os leitos privados e nem das Santa Casas Benemerências. Tá. São esses 1.000 leitos. Então, a gente está tratando de rede pública e... do Estado de São Paulo, estadual e do município de São Paulo. Quer dizer, são da administração direta, Estado e Prefeitura, digamos assim. Administração direta, organização social, autarquia especial, autarquia e hospital universitário. INCOR e HC se inserem nesse daí. Ok. Público. Esses novos leitos, doutor Davi, eles são leitos que a gente chama de leitos de isolamento para doenças transmissíveis, ou eles são leitos UTI normais? No início serão leitos de UTI normal. Se você tiver, o que eu imagino que vai acontecer, uma necessidade maior, você reserva uma UTI só para coronavírus e daí é um isolamento de todo o pessoal, mas não individual. Deixa eu trazer um dado que talvez seja novo. No começo nós entendíamos que a transmissão só se fazia por gotículas. Hoje nós sabemos que a transmissão se faz também por excretas e secreções. Isso dá uma responsabilidade de treinamento muito maior aos profissionais da área de saúde. O dado recente da Itália mostrou um grande comprometimento
do setor de enfermagem por conta da contaminação de fezes e urina. Então, todos esses cuidados estão sendo vistos para o treinamento do pessoal. A outra questão é, quando o senhor diz que 1% da população infectada é no cenário mais otimista, o cálculo é 1% dos nossos 45 milhões de habitantes, certo? No estado? A responsabilidade direta do Estado é em cima dos doentes que só têm o atendimento do Sistema Único de Saúde. Deste grupo, você vai elencar a população acima de 50 anos de idade, porque a doença não é mórbida, não necessita de internação na faixa etária abaixo de 50 anos. Então, tem um extrato proveniente desse número. Deu para entender? Deu. Então, o cálculo de leitos, a gente tem que tomar como consideração essa população que a gente pode considerar o grupo de risco, não o total de casos no estado. Veja bem, acima de 50 anos não é a população mais vulnerável, talvez seja o melhor nome. Então, a população acima de 50 anos, que nós estamos calculando esse número, em cima disso você calcula 80%. 80% vai ser assintomática, 20% vai ter doença. Desses 20%, uma parte necessitará de internação. E dos internados, uma parte precisará de UTI. Então, são com esses números que nós estamos trabalhando. E aí que o senhor chega aos 4 mil leitos de UTI, são 4 mil em 4 meses? O senhor fez um número em 4 meses? Mas o que nós precisamos, a outra coisa importante, que isso é dividido durante 4 meses, que nós consideramos 4 a 5 meses, que é a primeira onda da epidemia. Então, durante esses 4 ou 5 meses, divididos nele, é que nós estamos entendendo que nós precisamos de 1.400 leitos de UTI. Nesse momento. Deixa eu falar uma outra coisa. Cenário. Nesse cenário. Deixa eu falar uma coisa. Isto são apreciações em cima de cenários. Se você me falar, bom, vai ser 20% da população. Não foi até hoje dos outros países. Em sendo o sistema de saúde, nenhum sistema do mundo está preparado para esse número. Não é São Paulo, não é Brasil, é o mundo. Então, são cenários entendendo que vai haver sofrimento para atendimento de toda a população que precisará. Isto é uma conta de cenários. E nós estamos, obviamente, atualizando o cenário a cada dia. Governadora, só uma questão agora com o senhor. Se falou muito dessa questão das grandes aglomerações e dos grandes eventos. O senhor foi muito claro em dizer que, neste momento, o entendimento é de que não há razão para nenhuma restrição do que as já anunciadas. Eu queria só que o senhor conseguisse explicar para a gente, então, qual é a diferença que enfrentamos hoje aqui em São Paulo do que, por exemplo, se enfrenta em Nova York ou em outras cidades no mundo, em outras capitais, em que teatros já foram fechados, eventos já foram cancelados, quer dizer... Quais são essas as razões que nos fazem tomar essas decisões hoje em São Paulo? Silvia, as razões não são de ordem administrativa e nem de ordem política, são razões de ordem sanitária. E quem coordena este grupo é um especialista nisso, Dr. Davi Wippe. Ele pode completar a pergunta a você. Não é uma decisão de ordem política, não é um instinto de um governador, não é uma medida de ordem administrativa, é de ordem sanitária e de saúde pública, com o devido cuidado para não levar pânico à população e nem antecipar processos, porque o efeito disso é um efeito extremamente nocivo para a vida das pessoas, para a economia de uma cidade, para a economia de uma região, para a economia de um país. Então nós temos que tratar isso com bom senso, com equilíbrio e, obviamente, com avaliações diárias, como nós temos feito. Mas o fundamento, a base disso, não é uma decisão de governo, é uma decisão de saúde. Doutor Davi? Um outro dado que eu quero dizer a vocês que ainda nós teremos que ter um entendimento de como esse vírus vai ser distribuído no Brasil e no estado de São Paulo. A área metropolitana vai ser de um jeito, o interior do outro, o litoral outro. Então, são aprendizados que o dia a dia vamos dizer. Eu dei um número agora, que ele é interessante. Nós temos 46 diagnosticados no estado de São Paulo, 44 na capital, 2 no interior. Então, em cima disso, aqui não tem chute, aqui é estudo epidemiológico. Nós temos um grande especialista aqui, o Dr. Paulo, que é o coordenador desses dados epidemiológicos. Então, é ciência, é entendimento, é compreensão dos fatos no dia a dia. Desculpe. Essas questões em relação às outras cidades do mundo,
essas medidas que foram tomadas lá, por que elas não valem para cá? Por que é o entendimento de que elas não são aplicáveis hoje aqui? Não são aplicáveis hoje, poderão ser aplicáveis amanhã. Agora, não tem sentido você fechar o estado de São Paulo porque você tem 44 casos. Então, pode ser que amanhã, nós estamos falando com números, a partir de amanhã pode ser que esse número seja diferente e as medidas sejam totalmente diferentes do que nós estamos tomando hoje. Esta é a decisão para o dia 12 de março, às 12 horas. Silvia e colegas jornalistas que aqui estão, é preciso ter sempre muito bom senso, muito equilíbrio, muita razonabilidade e amparar as decisões no campo da saúde e no campo sanitário. Nós lidamos com vidas, lidamos com atitudes e com atividades. Não é razoável, de maneira precipitada, paralisar um estado com quase 46 milhões de habitantes. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, no destino das pessoas, na renda das pessoas e no movimento. Que uma medida como essa, ao ser adotada, ela deve ser adotada com um fundamento claro e na hora correta. A ação preventiva, Silvia, ela não é precipitativa, ela é feita na hora certa, porque ao precipitar nós geramos e desencadeamos em cadeia um processo cuja recuperação é praticamente impossível. Isso impacta na renda, na receita, na vida, na organização, no comportamento psicológico das pessoas. A decisão mais fácil, Silvia, é decretar, é fechar. Mas não é esse o caminho que o governo do Estado de São Paulo deseja. O caminho que nós desejamos é amparado naqueles que são especialistas nisso. Esse é o caminho mais difícil, mas é o caminho correto. Vamos agora à última pergunta, que é da Folha de São Paulo, jornalista Matheus Moreira. Onde você está? Matheus. Boa tarde. Agora já boa tarde, por favor. Boa tarde. Tenho 3 perguntinhas rápidas, mas acho que como a resposta deve ser mais prática, não deve atrapalhar muito. A primeira delas é a partir de quantos casos o governo passa a adotar uma análise especificamente clínica e não laboratorial. A segunda pergunta é quais as medidas que podem ser adotadas para evitar a sobrecarga do SUS em termos de cirurgia e pronto-socorro. E a terceira é quantas pessoas, de fato, isso não ficou muito claro, configuram uma aglomeração. Quer dizer, uma ida ao mercado é um ambiente de aglomeração, um ônibus, um metrô, isso é um ambiente de aglomeração. Qual que é a medida para saber quais ambientes se pode transitar ou não? Muito obrigado. Bom, a tua primeira é sobre clínica. Na minha leitura, você precisava de 3 dados que nós já temos. Você precisava da entrada do vírus no Brasil, já temos. A segunda, a transmissão local, nós já temos. E a terceira, a transmissão comunitária, nós já temos. Então, do ponto de vista de diagnóstico epidemiológico, nós já temos esses parâmetros estabelecidos. Até por uma objetividade de recursos, nós entendemos que o diagnóstico etiológico, ele deverá ser restrito a 3 situações. As clínicas sentinelas, os casos graves e para pesquisa. Isso objetiva dar o melhor trato ao recurso público. Então, não tem sentido fazer diagnóstico PCR para coronavírus preventivo. Aliás, eu quero até falar uma coisa, isso tem que ser muito bem entendido. Isso é elaborado entre dados científicos. O número para se chegar a isso é o número próximo. Nós entendemos que o Estado de São Paulo já está apto a tomar essa determinação, que é o consenso entre os especialistas desse grupo. Então, na prática, já está valendo o prognóstico clínico para casos que não sejam graves? Claro. Eu vou pôr ao contrário. Você imaginou se nós formos fazer exame de identificação de vírus para todo mundo que tossir e ter febre? Ainda mais incorrendo nesse momento uma epidemia paralela de influenza. Não tem o menor sentido. E por que isso não é importante? Porque não tem medida objetiva após isso. Você não tem remédio específico. Surgiu um remédio que vai curar o coronavírus. É outra posição. Aí interessa o diagnóstico etiológico. Obrigado, doutor Davi Wippe. Acho que ele tem mais perguntas. Desculpe, governador. Desculpa, perdão. Ele falou sobre aglomeração, né, Matheus? Isso, sobre a aglomeração e tem também a questão da sobrecarga do SUS em termos de cirurgia e pronto-socorro, né? Como lidar com isso? Pessoas com infecção, perna quebrada, enfim.
A segunda parte da pergunta, eu preciso muito do apoio de vocês. É quem deve ir para um lugar ou outro. O SUS tem dois problemas. Eu, como um defensor do SUS, quais são os problemas do SUS? Dois. Um é o acesso, o outro é referência contra referência. Eu posso garantir para vocês que se nós formos aos hospitais, aos pronto-socorros, hoje do município de São Paulo e do estado de São Paulo, 81% dos pacientes que estão lá deveriam estar em outros lugares. Unidades básicas da saúde, programa da família, ambulatórios de especialidade. Então, esta informação de a hierarquização do atendimento é fundamental. Se todo mundo entender que a porta de entrada de tosse e febre vai ser pronto-socorro, não há sistema que aguente. A outra coisa é a referência e contra-referência. O doente está na UTI, ele tem que ter destino pós-alta. Então, isso é uma preocupação do secretário, de dar a oportunidade de esse indivíduo ter para onde ele é contra-referido. Então, isso faz parte do sistema todo de gestão de leitos. Aglomeração, que eu considero aglomeração, essa é uma resposta difícil, governador. Aglomeração, eu acho, veja, essas pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades, devem evitar qualquer participação em eventos públicos, por exemplo. Se possível, o metrô é uma aglomeração, o trem é uma aglomeração, o ônibus não é possível evitar, nós temos que ter esse contexto. Lavar as mãos antes e depois, fica distante, se possível, de uma pessoa espirrando, tossindo. Se você estiver tossindo, espirrando, cubra a mão e boca com lenço descartável, não joga no chão, joga no lixo. Lave as mãos. Não é possível usar lenço, antebraço, não a mão. Então, são medidas práticas de prevenção, porque eu tenho que imaginar coisas que são possíveis, coisas que são reais e coisas que são desejáveis. Eu não posso imaginar que hoje as pessoas não tenham como ir e vir de onde pretendem ou onde precisam ir. E em cima disso é bom senso. Desculpe. Olha, esta é uma das minhas não preocupações. Eis aí algo que, veja, eu nem sei do que você está falando e, para falar a verdade, nem quero saber. A minha vinculação é de assessoria técnica ao secretário e ao governador. Doutor Davi, muito obrigado. Eu conheço hoje um casal que os dois estão positivos, sem sintomas, fizeram o exame porque quiseram, não são do estado de São Paulo, que não viajaram e não têm contato com ninguém com coronavírus. Estamos começando a comunicação sustentada no Brasil.